Boa tarde. Boa tarde. Instagram de Iris. Tô só esperando Iris entrar aqui, viu, gente? Boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos começar aqui a live sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que foi ontem, né? Lembrando que a Rede de Mulheres é um projeto feito pela Associação das Catadoras de Mangaba, de Indiaroba, Ascamai, em parceria com a Petrobras e com o apoio da UFES, que é jornalista, fotógrafa, mulher negra, mãe. Se apresente um pouco eles para a gente. Tá conseguindo me ouvir? Oi, E gente, boa boa tarde para tarde. todo mundo que está entrando. Tá dando pra. Sim. Boa tarde, Aila. Boa tarde, as mulheres da Rede Solidária, a todo mundo que tá aí falando, que tá falando. Meu amorzinho, Moana, né, Rita? Tá aqui. Se apresente um pouco para a gente. Ah, certo. Então, meu nome é Iris, eu sou mãe preta, né? Tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, chamada Moana, Moana Ifá.
Me graduei em comunicação social pela UFES e atualmente eu trabalho no Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras, o PEAC, que também trabalha com comunidades tradicionais em Sergipe, Bahia, e desenvolvo projetos, trabalhos na área de comunicação e cultura, coordeno o Tocaia Festival de Cinema, que é um festival independente aqui no interior da Bahia, no semiárido, e outras iniciativas, né, que envolvem fotografia, audiovisual, comunicação popular, mas tudo relacionado à comunicação e cultura nessa pegada e muito também com foco nas populações negras e comunidades tradicionais. Massa, Iris. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Seu trabalho também no PEAC. Desculpa, travou um pouquinho. Você falou sobre a minha experiência com o quê? Em trabalhar com comunidades tradicionais, populações, né, negras. Como foi seu trabalho também no PEAC? Certo. Meu trabalho com as comunidades tradicionais é muito ligado a esse trabalho de comunicação, tanto para a gente pensar junto com as comunidades fora do ponto de vista de enaltecer a cultura, trabalho, as formas de vida das comunidades. E tanto também da perspectiva da denúncia, né? São comunidades que são muito ricas e por isso mesmo são muito usadas. Então, elas estão constantemente com a de estar visibilizando, denunciando mesmo, né, os ataques que sofrem. Então, a gente trabalha muito nesse ponto de vista. Em relação à população negra, eu tenho focado não tanto num ponto de vista da denúncia, porque eu acredito que é importante. A gente ainda tem um processo longo ainda, né? De se reconhecer, de se afirmar, de se reconhecer, né? Entre nós. Então, meu trabalho é muito nisso, muito nessa pegada também, assim, de proporcionar um autoconhecimento enquanto pessoas negras e um conhecimento da própria cultura, que é uma coisa, né, que a gente tem perdido ao longo do tempo, né, na diáspora, que é esse reconhecimento da nossa própria cultura, da nossa própria identidade. Então, eu acho que a maioria, né, dos artistas negros, de uma forma ou de outra, o trabalho acaba passando por isso. Eu acho que acaba sendo natural para trabalhadores da cultura e da comunicação negros da diáspora passar por aí, né? Por esse trabalho de identidade cultural. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre, né, a importância mesmo da valorização da cultura negra, né, em meio a tantas dificuldades, né, principalmente da cultura negra, né, dos povos e comunidades tradicionais, as populações, né, ribeirinhas, né, Uhum. Sim, bolas. eu estava pensando muito sobre isso, assim, porque eu fico pensando que nossa cultura, a gente faz cultura de uma maneira natural, né? Orgânica. A gente tá no nosso DNA fazer cultura, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para a história da arte, e a galera fala, porque o que se interpreta hoje como a primeira arte no mundo são os hieróglifos egípcios e tal. Mas aí a Branquitude vai dizer, mas a gente não sabe nem se é arte direito, porque eles não faziam como arte, faziam para registrar os processos da agricultura e outras coisas. Então, eu fico pensando isso, né? Será que nossa ancestralidade, ela fazia arte com essa... Provavelmente ela não fazia arte com esse intuito de mercado que a gente tem hoje no Ocidente e dentro do capitalismo. Mas o modo de existir é artístico, né? Então, até porque os saberes são passados de mãe para filho, de avô, de geração em geração. Quando a gente chega nas comunidades, a gente vê que chega assim,
aprendeu, né? A gente pergunta assim, lá em Madá mesmo, Madá é grande, a gente fala, aprendeu com quem o samba de coco? Eu nasci sabendo. Não sei com que eu aprendi. Minha mãe sambava coco, minha avó sambava coco. Então, o fazer cultura que aí não são só produtos, são manifestações artísticas, né? É uma forma de se manifestar que está sendo imposta para a gente, né? Que é dialogar, falar da nossa manifestação artística na linguagem. Porque se a gente não fizer, a gente corre o risco de não ter um retorno financeiro, material, do que a gente hoje em dia tudo funciona pela lógica do dinheiro, né? Pela troca em torno do dinheiro, em torno dos bens materiais. Aí a gente precisa falar a linguagem do mercado. Então, por exemplo, durante a pandemia, eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque minha mãe, desde que eu nasci, minha mãe faz muitos artesanatos. Ela trabalha muito com linha, principalmente. Então, ela faz crochê, ela faz vários artesanatos com linha. Só que minha mãe nunca falou que era artista. E nem eu nunca vi minha mãe como artista. E aí, quando... aí, beleza, ela é agricultora familiar e é artesã. E aí ela não conseguiu ser amparada durante a pandemia, né, pelo governo, até que saiu a Lei Emergencial de Cultura. E a Lei Emergencial de Cultura dava um auxílio para artistas. E eu com artesã. E aí eu peguei, ela conseguiu, e foi que fiquei com isso na mente, assim, né? Como a gente precisa se autoafirmar para nada. Se a gente vivesse realmente numa condição de igualdade, de respeito às nossas identidades, a quem a gente é, acho que a gente não precisaria ter que estar o tempo todo dizendo, olha, eu sou mulher, eu sou preta, eu sou artista, eu sou candomblessista, eu sou de comunidade tradicional, eu sou isso, eu sou aquilo. Bastaria a gente ser, né? Mas a gente precisa estar o tempo todo se autoafirmando, porque nossa identidade é negada. E aí, a partir do momento que é negada, a gente precisa vir e levantar a voz e dizer, olha, eu sou isso e eu vou conquistar tal direito, porque isso está relacionado à minha sobrevivência. Então, eu acho que com a arte e as comunidades tradicionais também é nesse sentido, assim, sabe? De que a gente precisa, as mulheres artesãs, por exemplo, precisam se autoafirmar. Eu sou artesã, eu sou artista. Não é simples, porque a gente também faz muitas coisas, né? No geral, as populações negras fazem muitas coisas. Então, a mulher é agricultora familiar, é artesã, é dona de casa, é mãe de família, é marisqueira. Então, muitas vezes fica nesse lugar também, né? De tipo assim, porra, eu tenho que me enquadrar em tudo isso, eu tenho que estar falando que eu sou tudo isso, mas tem. Porque senão a gente acaba passando batido, né? E acaba que a nossa arte precisa também desse reconhecimento material, financeiro, visibilidade e tudo mais, para ela conseguir viver e conseguir, inclusive, passar para outras gerações, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, arte e comunidades tradicionais. Acho que é um fazer ancestral, natural, espontâneo, mas que dentro da logística que a gente vive hoje em dia, precisa ser também divulgado, reconhecido, autoafirmado. Sim, com certeza. Apesar da arte assim estar muito próximo, né, do povo negro, do povo quilombola, principalmente quem vive em comunidade tradicional, é também tipo difícil a gente como pessoa negra ter essa autoestima de se dizer eu sou artista, eu sou artesão, entendeu? Porque sempre é uma coisa que a gente vê de fora, arte pelo que as pessoas falam, parece uma coisa tão distante e você se denominar assim é algo difícil, eu penso que para as pessoas negras, né?
Sim, e também tem um lance também de que é, a maioria das pessoas acredita que artista é quem é famoso, né? Então, existe essa coisa de, o artista é aquele que está na mídia, o artista é aquele que tá nos palcos. E não, né? Artista é quem faz arte, seja ela comercial ou não, esteja ela na mídia ou não, é arte, né? A gente como um todo, ainda precisa também mudar essa concepção de arte. Então, a gente ainda precisa valorizar mais os artistas locais. Então, às vezes a gente acha que artista é quem está nos grandes centros urbanos, está na capital, ou então está no eixo Rio-São Paulo, né? E às vezes a gente tem dificuldade de considerar quem está com a gente artista, né? Como eu falei, para eu chamar minha mãe de artista levou muitos anos, né? Para eu perceber, porra, minha mãe é artista, né? É isso, assim, é um trabalho diário, assim, de reconhecimento e de autocrítica também, né? Para a gente mesmo também começar a valorizar, passar a valorizar pessoas que estão ao nosso lado, de comprar as artes das pessoas que estão ao nosso lado, né? De compartilhar as artes de quem estão, das pessoas que não estão ao nosso lado. E não só compartilhar, enfim, né? Pessoas famosas e tal, que já tem seus canais de divulgação, né? De interação com o público. Sim, com certeza. Iris, você podia falar um pouquinho como foi para você construir, né, na sua própria região, na sua própria comunidade, um festival de cinema que eu acho que também é um relato inspirador para as comunidades, né, que o projeto abriga também, que tem muitos artesãos, tem Pirambu, as mulheres de Alagamar que produzem vários produtos com a palha de oricuri, tem as mulheres que fazem crochê, que fazem renda irlandesa, então aqui também é um relato interessante como você construiu, né, junto também Uhum. com outras pessoas, esse festival na sua região. Sim, eu acho que falando em arte, tem essas duas dimensões, né? Tem a questão de que a arte, ela não é feita só pelo artista, né? Mas por vários trabalhadores da cultura. Então, você tem a pessoa que produz o artesanato, ou o filme, ou a música em si, né? O artista principal. Mas aí você tem várias outras pessoas envolvidas, que trabalham na produção, que, sei lá, no caso da folha de oricuri, que vai lá na mata e pega a folha de oricuri junto com a artesã. Tem a pessoa ali que está na comunidade, que tira a foto daquele artesanato para colocar na rede social. Tem a pessoa que cria a rede social. Tem a pessoa que tem a lábia e vai vender, né? Tipo assim, olha, eu faço o artesanato massa, mas eu não consigo vender, meu filho vende. Então, todas essas pessoas, elas são trabalhadoras da cultura, né? E no Festival de Cinema, no Tocaia, eu entro muito mais como uma trabalhadora da cultura do que como uma artista, né? Porque a intenção da gente é criar um espaço, um festival, onde a gente mostra o trabalho de cineastas da região e de outras, da região do Cisal aqui na Bahia, mas também de outras regiões do país. Então, a gente trabalha muito com essa ideia da produção cultural. A gente fala, olha, a gente vai criar um evento, a gente vai fazer esse evento no meio da rua, a gente vai mostrar os filmes que são feitos aqui, vai mostrar filmes de cineastas negros e indígenas de outras regiões do país. São filmes que não passam na televisão, são filmes que não passam no shopping, né? São filmes simples que foram produzidos muitas vezes sem orçamento, né? Que juntou, fez uma vaquinha, a mãe deu um dinheiro ali, o outro deu dinheiro aqui e fez o filme. E a gente percebe, por exemplo, que esses filmes que são feitos dessa forma, eles são únicos, eles são muito diferentes dos filmes que a gente está na televisão, ou nos grandes cinemas, né? Porque são filmes comunitários. Então, quando a gente vai conversar com cineastas que fizeram os filmes, eles contam, né? Tal, porque meu pai me emprestou o carro e a minha tia me emprestou a roupa e meu amigo, meu vizinho emprestou a câmera. E quando a gente foi fazer o Tocaia, eu percebi isso também, né? Que no geral, por exemplo, quem organiza o Tocaia somos eu, Cid, que é daqui da região do Cisal, mas vive em Sergipe também, Kel, que é daqui da região do Cisal, e Ramon.
E a gente, quando a gente ia fazer qualquer coisa, a gente percebia que nossas mães estavam muito envolvidas. Então, a minha mãe ficava com a minha filha para poder gravar, e meu marido fazia um favor e tal. Então, acaba que é um cinema feito em família, né? No geral, nossas produções, elas são feitas muito em família, né? Então, é uma forma nossa de fazer arte. Então, às vezes, eu também acho que a gente precisa ter essa consciência e essa valorização, da maneira como a gente faz as coisas, e entender que o comunitário, ele não quer dizer precário, sabe? Porque, às vezes, quando a gente vê grandes produções de cinema, por exemplo, que tem uma mega estrutura, que tem um grande orçamento, que tem uma produção com uma equipe gigante, e, enfim, equipamentos de última tecnologia e tal. Isso é interessante, porque a gente também precisa de tecnologia, mas eu acho que o mais importante de tudo é a maneira como a gente faz, e é isso que as comunidades tradicionais ensinam a gente, sabe? Que é a maneira como a gente se relaciona dentro de uma equipe, né? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, as grandes produções de cinema ou outras produções, geralmente são relações de trabalho super abusivas, né? Onde você não olha no olho das pessoas, onde você não sabe a história das pessoas, onde você não tá nem aí se a pessoa tá cansada ou se não tá. E quando a gente vai para as comunidades tradicionais, para as populações negras, a gente tem toda uma esfera de cuidado. Marise Urbano, que ela participou junto com a gente do Festival Tocaia, ela fala assim, que ela tem uma amiga cineasta, que ela dirige os filmes, e é ela quem cozinha para a equipe que vai fazer parte do filme. Porque ela quer que a energia que ela deposita na comida, o amor, a boa energia que ela deposita na comida, contagie a equipe. Então, assim, eu acho que eu nunca abriria a mão de participar de uma equipe de produção de cultura que alguém faz a comida para a gente comer aquele axé, para participar de uma grande produção onde ninguém vai nem saber meu nome, ninguém tá nem ligando se eu tenho filho, se eu não tenho, se eu preciso levar minha filha também para aquela produção, sabe? Então, é isso. A gente também não pode estar se baseando muito sobre como a branquitude faz, porque a branquitude tem um recurso, mas é totalmente desumano na forma de operar, na forma de trabalhar. E faz uma cultura, muitas vezes, faz uma arte, muitas vezes até desconectada da cultura, né? Desconectada da essência. E aí o Tocaia, ele é um pouco disso, assim, esse esforço, tentativa de fazer um cinema no interior da Bahia, e tentar fazer dessa forma, né? Dessa forma de acolhimento, dessa forma dessa forma humana, né? Dessa forma harmoniosa mesmo, de produzir arte. E aí, o que eu poderia dizer para as comunidades também é que todo mundo pode fazer isso, sua comunidade, né? Todo mundo pode conseguir aí uma forma de exibir um filme, né? A gente também trabalha muito com essa ideia de que todo mundo pode fazer filme, principalmente hoje, que todo mundo tem um celular, então todo mundo está sempre filmando. Então, todo mundo pode fazer um filme. Pessoas novas podem fazer filme, pessoas idosas podem fazer filme. E a gente vê isso também nas comunidades, quando a gente chega, vou conversar com a galera e a galera mostra, olha esse vídeo que eu fiz aqui, tal coisa. E você vai ver, são imagens belíssimas e uma criatividade, sempre muito criativo, né? Nosso povo é muito criativo mesmo. Tanto que é um povo tecnológico por isso, né? Porque sabe inventar a partir daquilo que tem. E aí a outra perspectiva da arte, além dessa coisa de ser uma cadeia grande de trabalhadores da cultura, é que a arte ela é multifacetada, né? Então, a gente tem desde o artesanato a produções digitais, a gente pode fazer tudo isso, né? Eu acho que essa coisa também é importante, pensando nas comunidades tradicionais, de juntar o que as tradições fazem, né? As pessoas mais velhas fazem, com que a juventude também vem fazendo, porque a gente percebe que existe uma preocupação muito legítima e muito forte das comunidades, todas elas, de que os saberes ancestrais eles não se percam, né? Sim, Mas com aí eu acho certeza. que é importante que a gente valorize também o que a juventude está fazendo e que a gente tente ao máximo juntar as duas coisas, né? Juntar o que a juventude está consumindo agora, a tecnologia que a juventude tem acesso e o saber ancestral ali, sabe? E aquela tradição do maracatu, a tradição do samba de coco. É um casamento que precisa ser feito, porque se a gente ficar que as tradições mais velhas querendo que os jovens façam exatamente o que elas faziam
O que já não é mais possível, porque já estamos em outro tempo, o acesso às tecnologias é diferente, a relação com o território é muito diferente. E, ao mesmo tempo, não dá para... A juventude também não pode dizer, olha, eu só quero saber do que é global, isso aqui já não me pertence mais, sabe? Eu acho que esse casamento aí é o que pode fazer com que as artes e a cultura, os saberes das comunidades tradicionais, eles vivam e durem mais tempo, ainda que se transformem, né? Ainda que se transforma, mas se permanece na essência, então continua, né? Eu acho que o importante é não perder a essência, mas que essas artes se transmutem, então que as comunidades façam sim cinema, que façam fotografia, que juntem o artesanato com o cinema, que junte o maracatu com o reggae, com o rap, né, com o funk, que junte, mas que se movimentem, né? Enfim, é isso, assim, esse saber ancestral com esse saber mais contemporâneo da juventude. Acho que é isso, isso tem muita potência, né? E aí o cinema, ele é muito forte nisso, né? Porque é uma linguagem muito acessível. Então, se a galera produz filme, todo mundo da comunidade consegue ver o filme. Então, por isso que a gente cria o Tocaia. E aí a gente fez a primeira edição em 2021. Teve que ser online por causa da pandemia, mas a premissa básica do Tocaia é acontecer na rua, né? A gente quer um festival que aconteça na rua ou nos terreiros, né? Das comunidades também. Com certeza, eu ia perguntar justamente isso, como você enxergava, né? Que eu acredito, né, que isso é uma preocupação também das comunidades tradicionais, das comunidades negras, tipo, da sua cultura não morrer, não ficar ali, né, da preocupação da juventude manter, né, aqueles saberes, aquelas culturas, né. E você falou bem, né, eu vi que, por exemplo, quando estava no PA, que era uma grande preocupação do samba de coco da ilha, quem iria manter, né? Quem iria continuar com o samba de coco? Depois que dos grandes mestres, né, das mestras, quem iria manter? Eu vejo a importância de aliar, né, se aliar com a juventude também que está produzindo, né, e poder fazer coisas novas, né, mas com a mesma essência. Né? Você falou também as coisas que eu achei interessantes sobre, né, as próprias comunidades, as próprias pessoas negras produzirem elas mesmas. E isso é bem legal. Eu quero perguntar sobre isso, mas antes quero falar que se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode deixar aí no chat, viu? Que eu pergunto aqui para a Iris, ou quiser comentar sobre a live, viu? Pode perguntar. Então, falar um pouco disso, né? De nós produzindo por nós mesmos, né? A arte preta assim que a gente acha isso é arte. Foi sempre produzida por pessoas brancas, fotografias, quadros, até manifestações artísticas, tipo de dança, tudo foi sempre produzido, às vezes, sobre nós, só que com pessoas brancas. Como você enxerga isso, da importância da gente mesmo produzir, né, das próprias pessoas negras estarem produzindo sobre elas mesmas? Uhum. Em relação a essas produções e a como essas produções são veiculadas, né? A gente sabe que nós, pessoas negras, temos esse atraso nessa produção, não por falta de conhecimento, capacidade, mas por uma questão óbvia, né? De todo o processo de colonização que a gente sofreu. Então, artes como fotografia e cinema, que dependem de equipamentos, demorou a chegar nas nossas mãos, né? E mesmo hoje que a gente consegue produzir, a gente ainda tem aí as branquitudes e as elites dominando os canais por onde essas artes podem sair, podem ser divulgadas. Então, a gente tem um atraso em relação a isso e a gente está correndo atrás para recuperar. Então, é uma questão de reparação, né? Eu acho que as narrativas negras, elas são uma questão de reparação no Brasil. A gente precisa de visibilidade e de circulação das obras negras por uma questão de reparação histórica. E a gente precisa também ter cuidado e ter estratégia
não deixar que as outras pessoas contem as histórias sobre nós, né? Isso a gente precisa, né? A gente precisa, por exemplo, saber a quem a gente conta a nossa história, né? Então, como a gente tem esse déficit de visibilidade, muitas vezes a branquitude usa isso para roubar nossa arte, para dizer assim, olha, eu vou visibilizar o seu trabalho. E aí pega o nosso trabalho e não dá uma recompensa financeira pelo nosso trabalho. Então, quando eu e Margot Oliveira, que é uma performer sergipana, atriz, performer, faz vários trabalhos, a gente criou uma exposição performance e não era raro a gente receber convites da universidade, de coletivos, enfim, né? De pessoas brancas, principalmente, para a gente se apresentar de graça em troca de visibilidade. E aí a gente falava, mas a gente precisa de um cachê, porque a gente vai se deslocar, a gente precisa se alimentar, a gente paga a conta. Então, a gente precisa de um retorno financeiro, porque nossa arte é o nosso trabalho, né? Então, é uma coisa que que a pessoa preta na diáspora, a gente está sempre tentando se equilibrar, né? Que aí, por exemplo, a gente vai se equilibrar entre o fato de a gente fazer arte, fazer cultura de uma maneira espontânea, porque está na nossa genética, mas o equilíbrio está em quando a galera quiser se aproveitar do nosso trabalho, a gente saber dizer, custa. Eu sei o valor da minha arte, o valor não tem preço, mas para você lucrar em cima disso, ou para você levar isso para o seu evento, ou para você fazer o que você quiser com isso, inclusive com a nossa imagem, inclusive para tirar foto minha, inclusive para me filmar, custa. O que é que eu vou ganhar com isso, né? Porque muitas vezes a gente dá a nossa história, nosso saber em troca de uma visibilidade, em troca de alguma coisa, e aí me lembra logo aquela coisa do espelho, né? Da colonização, de trocar ouro por espelho, né? Então, assim, será que a gente também não está dando nosso ouro para todo mundo que chega para a gente para dizer, olha, seu trabalho é lindo, vou levar, certo, mas você vai deixar o quê? Será que para mim é interessante que você leve, né? E aí, para a gente ter essa segurança de dizer a quem pode consumir nossa arte, quem não e tudo mais, a gente precisa também se apoiar entre si, né? Os artistas pretos, os artistas de comunidades, precisam se apoiar entre si. Porque aí a grande questão mais uma vez, a questão do dinheiro, né? Porque se a gente, por exemplo, se entendesse, todo mundo se entendesse como povo, e todos nós consumíssemos de nós mesmos nossas próprias artes, aí a gente teria condição de dizer, olha, eu não vou me apresentar para nenhuma instituição por menos de X. Porque a gente já teria a nossa base, né? Infelizmente, a gente ainda está construindo isso, né? Porque, assim, a gente pode não ter muito dinheiro, mas o pouco do dinheiro que a gente tem, a gente muitas vezes acaba consumindo arte e outros produtos de pessoas brancas. Então, acaba que muitas vezes o dinheiro não circula entre nós mesmos, né? Então, aí entra todas aquelas coisas, né? De apropriação cultural, de roubo, né? A cantora Xenia França vai falar, né? É tudo roubo colonial. Então, um pouco disso, assim, um pouco desse cuidado para não nos roubarem mais uma vez, né? Como nos roubam Sim. o tempo inteiro, né? Você falou de um tema aí que é bastante, está tendo bastante, as pessoas estão tendo muito debate, né, há muito tempo, né, em relação à cultura negra, né, que é da apropriação, né, das culturas negras, né, quando apropria, principalmente sem o devido valor, o devido sentido, né, quer homenagear ou quer falar sobre a cultura negra, mas ao invés de fazer isso, faz uma apropriação. Então, acredito que esse é um tema interessante para a gente falar também um pouco sobre essa apropriação das nossas culturas. Uhum. O barril, né? E aí, assim, o barril é que, às vezes, né? Vou fazer uma meia-culpa aqui, vou aliviar a barra da galera. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas não têm nenhuma má intenção de, vou roubar a sua arte.
né? Às vezes não é assim o jogo. Mas às vezes uma pessoa super bem intencionada, que não é da sua comunidade, que é de um outro lugar, né, que pertence à elite, né, de alguma maneira, que pertence a algum grupo social que tem privilégio na sociedade, né? Aí a pessoa chega bem intencionada, gostei muito da sua arte. E aí essa pessoa quer reproduzir essa arte, ou quer levar essa arte, ou quer fazer uma parceria. E não é um, nem dois, nem três, nem quatro casos de que quem leva os créditos daquele trabalho é essa pessoa que veio de fora, que já tem algum canal de visibilidade, alguma estrutura, né? Já tem algum nível de estrutura. E aí ela pega essa arte e ela não dá os devidos créditos. E aí a pessoa que fez a arte, ela permanece anônima pro resto da vida na história. E a pessoa que levou, ela consegue reconhecimento, dinheiro e tudo mais. Então, recentemente teve uma polêmica mesmo envolvendo um cantor preto e uma cantora pop branca. E aí a polêmica foi exatamente essa. A branca chamou a cantora branca, né, que tinha todo um reconhecimento, que toca no streaming, toca no Spotify, tem muitos seguidores, etc. Fez uma parceria com um artista preto que está ascendendo agora. E aí, enfim, né, colocou o nome dele errado no trabalho. A música ficou muito famosa, mas ele não ficou conhecido. Ele estava passando por muitos perrengues, assim, de estar sem grana total. E ela ganhando muito dinheiro em cima daquela música. E aí se criou um debate na internet em torno disso, assim. E aí eu fiquei observando isso, né? Como isso acontece o tempo inteiro, né? O tempo inteiro isso está acontecendo de ter alguém lucrando em cima do nossa arte, assim. Então, para mim, a questão da apropriação ela é muito mais esse efeito histórico que a apropriação causa, né? Não é muito mais sobre isso do que sobre nossas relações pessoais. É muito mais sobre isso do que sobre fulano pode usar tal adereço, fulano não pode. Não tem como a gente dizer o que as pessoas podem fazer ou não, né? Mas eu acho que é importante essa consciência mesmo, né? De que quando pessoas brancas e elitizadas, elas começam a reproduzir nossa arte vai para um outro lugar e geralmente elas levam o crédito e a gente continua invisibilizado. Então, é um pouco de saber como a gente se posiciona estrategicamente nisso, né? E aí eu acho que as estratégias são as mais diversas, né? Já aconteceu, por exemplo, também casos de músicas de comunidades tradicionais serem gravadas por pessoas que já têm visibilidade e, né, isso, enfim, né? Pessoas que a gente conhece, grupos que nós mesmas conhecemos. E aí a pessoa que tem a certa estrutura circular com aquelas músicas ancestrais, sem dar os créditos às mulheres tradicionais, né? Então, acho que é um jogo de estratégia também. Quando essa galera chega nas comunidades falar, certo, você vai gravar minha música, mas e aí? Os créditos são de quem e tal? Mas isso é fazer questão? É fazer questão, porque não só pela gente, mas para que, historicamente, a gente não seja apagado. É isso, assim, Sim, com certeza. acho que precisa criar essas memórias, né? Precisamos fazer Sim, nosso trabalho, precisamos criar as memórias e precisamos deixar registrado na história, né? Que somos nós que estamos fazendo. sim. Sobre isso da memória, né? É muito importante porque muito do que a gente conhece como cultura negra hoje, né? Como culturas negras hoje, né? Que descendem dos africanos, vem através da memória, através de registros, né? De uma linguagem mais passada de um para outro, né? Hereditária. Eu gosto muito desse tema da memória. Você falou quando teve o lançamento do livro das marisqueiras da região sul de Sergipe, de Estância Indiaroba, no caso Terra Caída, Muculanduba, né? E você falou uma coisa que eu achei muito importante, que é tipo,
a importância de um neto daquela marisqueira, um filho, poder estar na escola, poder estar em algum lugar e ver aquele livro, né, feito por uma mulher marisqueira, né? Então, acho que é muito importante a gente poder compartilhar, poder divulgar, né? Poder que o que a gente produz vire também memória e seja repassado, né? Além da linguagem oral, que é geralmente por aí que são repassados nas comunidades tradicionais, né? Uhum. Sim, totalmente, totalmente, porque é isso, nós somos pessoas em continuidade, né? Nós somos continuidade que veio antes e somos pessoas que estamos dando continuidade. Então, a gente precisa deixar esse legado também, né? A gente está vivendo as coisas, a gente está aproveitando e tal. Isso é interessante, mas a gente também precisa deixar para quem vem depois da gente esse material registrado, né? Então, essa questão do livro mesmo, né? A gente teve a oportunidade de conhecer Nice, de Mucunduba, Dona Janete, Dona Jaci, várias mulheres pescadoras que, enfim, né? Que sabem muita coisa sobre pesca, sobre família, sobre comunidade, sobre vida. E aí, quando faz um livro, é uma forma de eternizar, né? Pelo menos a imagem daquela pessoa, né? Então, se a gente for ver, né, nossas famílias, eu, por exemplo, eu nunca vi a imagem da minha mãe criança. Porque minha mãe, na época da minha mãe criança, não tinha fotografia. A fotografia não era acessível para ela, né? Então, hoje a gente tem condição de criar memórias de outras formas, além da forma oral. A gente tem condição de criar em vídeo, em foto, em papel, memória digital. A gente tem várias formas de criar memórias. Então, a gente precisa deixar isso. Para que, sei lá, né? Eu tenho uma filha pequena, para que minha filha veja a foto da avó, a foto da bisavó, e se reconheça, saiba de onde veio, né? Porque chega a parecer clichê para a gente que está sempre trabalhando com o movimento negro, essa coisa de que a gente precisa se reconhecer, mas é porque a gente precisa, né? Tipo assim, a gente perdeu isso foi roubado da gente, a gente se reconhecer, a gente saber de onde a gente veio, a gente ter orgulho de quem a gente é, do que nossa mãe faz. E é isso, né? Imagine que a gente quase não tem produções acessíveis nas escolas públicas, por exemplo, de trabalho sobre marisqueiras, né? De trabalho sobre as artesãs, sobre as catadoras de mangaba e tal. Então imagine o impacto de uma criança chegar na escola e ter sua avó no livro, ou que não seja sua avó, mas que seja uma mulher que faça o que sua avó faz. Então, Luiz Luna, numa entrevista, perguntam para ela assim, sobre a autoestima do seu filho, como é que vai ser sobre educar o seu filho para ele ter autoestima? Aí ela falou assim, Luiz Luna, né, que é uma cantora baiana, que está tendo uma projeção nacional agora, ela falou assim, meu amor, ele vai botar no Google e ele vai ver que a mãe dele é Luiz Luna. Sabe? Porque a gente está numa posição, a gente já está conseguindo alcançar uma posição. Eu acho que pensar que a gente foi colonizado e que há 4, 5, 6 gerações atrás das nossas famílias não tinham liberdade nenhuma, a gente vem geração conquistando, né, mais liberdade e mais consciência sobre si mesmo. Então, para mim, é muito bom ver que eu consigo ser mais livre do que minha mãe e que minha filha vai ser mais livre do que eu. Muito porque a minha filha vai ter mais instrumentos para saber quem ela é do que eu tive. E eu já tive mais do que a minha mãe. Porque, assim, a gente tem tanta dificuldade de saber quem a gente é justamente porque a gente tem pouco acesso a produções, né, sobre nós mesmos. A gente está sempre vendo coisas sobre pessoas que não dialogam com a gente, né? Não encaixa. A gente está sempre vendo novela, vendo filme, vendo fotografia, vendo nas próprias cidades do interior. Eu moro numa cidade do interior, né? Então, a política cultural da cidade é uma política voltada para uma cultura internacional, para uma cultura estadunidense, por exemplo, uma cultura branca, uma tradição branca. Então, a gente fica assim, né? A gente tenta se encaixar naquilo, mas aquilo meio que não faz muito sentido para a gente. E a gente fica nesse não lugar, né?
E aí, quando a gente vai para... A gente produz memória e produz coisas sobre nós mesmos, a gente vai se encontrando e vai dizendo, porra, isso aqui que minha mãe faz tem um valor danado, né? A gente não sabia ainda que tinha valor, porque tudo que a gente vê é valorizando os outros, valorizando quem vive de uma forma diferente, né? Não de uma forma tradicional, como a gente vive. Então, nossas produções são importantes para isso também, né? Criar essa memória para fazer isso que dentro da cosmovisão africana é um círculo, né? Passado, presente, futuro. Então a gente cria memória para criar futuro, né? Também. E olha para o passado e para criar isso aí, enfim. Entra nesse ciclo. Sim, com certeza, né? É preciso a gente saber de onde veio para saber também para onde vai. Se a gente não tem referências, né? A gente fica sem saber para onde ir, né? Principalmente quando a gente cresce rodeada de uma cultura que não é nossa, né? Ou cresce na nossa própria cultura, mas sem aquele reconhecimento, né? Sem aquela valorização, né? Então a gente precisa saber, né? De onde veio, né? Agora eu acho que já está um pouco terminando. Então, se alguém aqui do bate-papo tiver alguma pergunta, né? Caso não tenha, né? Mas fiquem à vontade para perguntar. Caso não tenha, Iris, se você quiser deixar por último uma mensagem, né, para esse 20 de novembro, né, que foi ontem. 20 de novembro, ela saiu. 20 de novembro, que é o dia em homenagem a Zumbi dos Palmares, né, o grande líder quilombola, né, que sustentou por anos uma comunidade quilombola em meio ao período da escravidão, né? A gente sempre lembra, 20 de novembro é o dia da consciência negra, mas às vezes não lembra que 20 de novembro é um dia em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Que é um líder quilombola e dentre vários que teve no Quilombo dos Palmares, né? E hoje a gente precisa saber valorizar também que as terras, valorizar as terras quilombolas, as terras das comunidades tradicionais e também que toda a comunidade negra, todas as pessoas negras que estão se reunindo, é também um quilombo vivo, né? E valorizar a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Aí ele saiu um pouco, então acho que deu algum problema na internet dela, mas eu vou estar finalizando, caso alguém queira perguntar alguma coisa, a gente continua. Se não, quero agradecer a todo mundo que entrou na live e que pôde participar um pouquinho, né? Eu vi aqui 50 pessoas entraram. Muito obrigada a todo mundo que entrou. Aqui a Rede Solidária de Mulheres é um projeto feito pela Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba, né, em parceria com a Petrobras e com o apoio da UFES. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde. E muito obrigada também a Iris por ter participado dessa live, por ter contribuído bastante com a gente, né, sobre vários assuntos, sobre memória negra, sobre cultura negra, comunidades tradicionais, importância da valorização da nossa cultura. Olha, eu vou colocar ela aqui para dar um tchauzinho para vocês, que ela está entrando aqui novamente. Oi, Iris. Voltei, meu celular interrompeu. Desculpa, gente. Eu estava aqui finalizando e queria que você queria agradecer, né? Estava aqui agradecendo pela sua participação. Muito obrigada por tudo que você falou, foi muito importante. E queria que se você pudesse dar uma última mensagem sobre a consciência negra e se despedir da gente, viu? Muito obrigada, Iris. Obrigada, Ilha. Obrigada, Rede Solidária de Mulheres. Mandar um abraço para todas as mulheres de comunidades tradicionais. Conheço muitas mulheres incríveis graças ao trabalho. Um abraço, Marta. É sempre muito bom estar com essas mulheres. É uma delícia.
Não tem que não goste, né? E eu acho que a última coisa, assim, é uma frase de uma filósofa africana chamada Marimba Anthony, que ela fala assim, nossa cultura é nosso sistema imunológico. E é uma frase que eu acho muito importante, assim, sabe? Porque acho que nossa saúde mental, espiritual, nossa saúde está muito ligado à nossa cultura. Nossa cultura. E de culturas que sabem respeitar a forma como a gente é, a não conseguir ser derrubado, né? Simbolicamente, subjetivamente, nessa Babilônia que é, né, o Ocidente, que é essa sociedade regida pelo capital. Mas é isso. Isso aí, eu sempre falo que falar com a comunidade tradicional é difícil, porque às vezes a gente faz debate com a visão de quem mora no centro, né? Quem mora na cidade. E muitas vezes, quando a gente chega na comunidade, as pessoas é que ensinam isso pra gente. O sistema imunológico das comunidades, às vezes, está fortíssimo, porque está culturalmente ali enraizado, vivendo aquilo ali, né? Aquele modo de vida, preservando aquele modo de vida. Então, no geral, quando a gente vai para as comunidades, é a gente que volta mais forte, né? Para viver na cidade. Então, parabenizar e agradecer a todas as pessoas que preservam e que nos fortalecem com sua arte, sua cultura, seu modo de existir. Obrigada, Iris. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação de todas, viu? Uma boa tarde para vocês. Um cheiro, gente. Obrigada, Iris. Obrigada. Boa tarde.